Olá, eu me chamo Melca Maria Sene Silva, sou estudante do curso de Letras Português da UESP Campus Oeiras e bolsista PEBIC pela FAPEB. A pesquisa desenvolvida tem como título Toponímia de origem indígena no Piauí em 2010, estudo linguístico e sócio-histórico-cultural de topônimos em municípios do território Tabuleiros do Alto Parnaíba, sob a orientação do professor doutor Messias dos Santos Santana. Quando o colonizador chegou onde é o atual estado do Piauí, a região já era habitada pelos povos indígenas. Especificamente, o território Tabuleiros do Alto Parnaíba já era habitado pelos indígenas Gueguê, resultando na morte e fuga de muitos indígenas. Ao longo desta pesquisa, buscamos responder aos seguintes questionamentos. Teriam esses indígenas deixado a influência da toponímia do Piauí? Existem dentre os nomes geográficos empregados no Piauí no ano de 2010, em particular no território Tabuleiros do Alto Parnaíba, algum que seja indígena? Esta pesquisa foi desenvolvida pela onomástica e mais especificamente pela toponímia. Toponímia é a área interdisciplinar cujos resultados contribuem para o conhecimento de fatos pretérios da vida de um povo. Como objetivo geral, nós temos analisar linguística e taxonômica sob a perspectiva sócio-histórico-cultural dos topônimos de origem indígena identificados nos mapas dos municípios pertencentes ao território Tabuleiros do Alto Parnaíba. Como objetivos específicos, nós temos quais são os topônimos e caracterizá-los etnicamente. A nossa metodologia baseou-se no desenvolvimento analisando os mapas digitais que o IBGE elaborou para o censo de 2010. Nesta tabela, apresenta-se o total de topônimos classificados em dois grupos, os indígenas e não indígenas. Os dados levantados na pesquisa mostram um total de 2.375 topônimos registrados nos municípios do território Tabuleiros do Alto Parnaíba. Desse número, 2.083, o equivalente a 87,7%, são de origem não indígena, enquanto 292, ou 12,3%, correspondem a nomes de origem indígena. Foi realizado também um levantamento específico para cada um dos municípios analisados. Esses levantamentos foram organizados em quadros nos quais se descrevem a origem e a constituição estrutural de cada topônimo indígena identificado. Como não dispomos de tempo suficiente para apresentar todos os municípios, trago aqui um extrato referente ao município de Marcos Parente. No quadro, nós podemos observar 4 colunas principais: o topônimo, a sua origem ou constituição, a fonte consultada e a referência de seu significado. Entre os exemplos, nós podemos citar Babaçu, é um termo de origem indígena tupi, e o auaçu, que significa fruta grande. Temos também buriti cortado, que é a combinação entre o termo miriti e a palavra portuguesa cortado. Buritirana, também de origem tupi, formada a partir de miriti mais rana, significando semelhante ao buriti. Cajueiro, nós também podemos citar, que é proveniente do tupi, acaiu, acrescido do sufixo português eiro, como os demais exemplos expressos aqui nesta tabela. Os estudos em onomástica, especialmente dos topônimos, são muito importantes para entender como a sociedade se organiza, o que valoriza e como ela se relaciona com o seu território e sua história. Os nomes geográficos não são aleatórios. Eles carregam informações históricas, culturais e geográficas que muitas vezes não são encontradas em documentos formais. Eles funcionam como um registro cultural transmitido oralmente. A partir dos resultados acima expostos, é possível verificar que a realização desta pesquisa permitiu desvelar importantes traços da toponímia piauiense, em especial no território Tabuleiros do Alto Parnaíba. Um desses traços, por exemplo, revela-nos que todas as palavras de origem indígena existente nessa toponímia é de origem tupi. Se considerarmos, de acordo com o Baptista 2009, que os Gueguê, indígenas que habitavam essa região, não são da etnia tupi, mas sim da etnia G, concluímos que os topônimos de origem indígena existentes do território Tabuleiros do Alto Parnaíba foram importados de outra região, resultante do longo contato que o colonizador já tinha com o povo tupi. Ora, se as palavras de origem tupi que chegaram até nós nos permitem estabelecer algumas hipóteses sobre esse povo, podemos também concluir que o fato de o colonizador empregar para nomear os espaços geográficos localizados no atual território Tabuleiros do Alto Parnaíba, palavras que pertenciam a outro povo e a outra língua que ocupava a região focalizada nesta pesquisa, foi um fator que muito contribuiu para o apagamento da memória coletiva dos Gueguê que a ocupavam, o que é revelador, por sua vez, do tipo de relação que foi estabelecida entre esses povos, uma relação de conflito, de imposição e de tentativa de extinção. Por outro lado, quando se consideram as palavras de origem tupi que foram empregadas para nomear os topônimos, conforme aqui elencados, verifica-se em relação ao contexto sócio-histórico-cultural a repetição de um padrão já identificado em pesquisa desenvolvida com base em outro corpus, o qual pode ser caracterizado. Todas as palavras de origem tupi que compõem os topônimos elencados nesta pesquisa remetem a coisas concretas, materiais relacionados à vida dos indígenas, tais como sua fauna, sua flora, suas águas, suas serras, entre outros. Mas nenhum deles faz referência à cultura, organização social, econômica, religião ou outros aspectos de sua vida que não pudessem ou que não fossem difíceis de serem materializados. Isso pode ser entendido como mais uma evidência de que o interesse do colonizador era naquilo que os indígenas tinham e não no que eles eram como seres humanos. Em outras palavras, os colonizadores estavam interessados em extrair e absorver aquilo que ainda não possuíam, motivo pelo qual empregavam as palavras indígenas para referir-lhes. Já palavras que nomeavam realidades que já conheciam, por exemplo, formas de organização social, religiosa, entre outros, não foram incorporadas certamente por considerarem as suas práticas superiores aos dos indígenas, não havendo assim interesse na adoção delas e, consequentemente, de suas palavras. Nós temos expresso aqui as principais referências que nós utilizamos ao longo da pesquisa e eu agradeço a atenção de todos que estão assistindo a este vídeo.